Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a história do futebol, o chamado desporto rei, porventura o jogo mais popular a nível mundial. Para tal, convidámos o jornalista António Ribeiro Cristóvão, autor e apresentador de programas desportivos marcantes, como a Bola Branca, da Rádio Renascença, ou o Domingo Desportivo, da RTP, e uma voz, por certo, familiar para a maioria dos portugueses, pois comentou e relatou inúmeros jogos de clubes e seleções. António Ribeiro Cristóvão. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, bem-vindo. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de passarmos à conversa, uma breve viagem até ao Reino Unido da segunda metade do século XIX para acompanhar o nascimento e primeiros passos do futebol. Então, os sports eram atividades praticadas pela elite, pois foram introduzidos no currículo dos colégios, como a Rugby School e Eton, como parte da oferta de atividade física, já considerada indispensável a uma educação completa. O jogo antepassado do futebol e do rugby era então praticado com muito contacto físico e até violência, por formações compactas que, quando usavam os pés, chutavam a bola sempre para a frente. Note-se que jogos similares eram, ou tinham sido, já praticados um pouco por todo o mundo, desde a China e Japão, passando pelo Novo Mundo e até na Groenlândia. Em Itália, mais concretamente na Toscânia, existia desde o século XVI um jogo com semelhanças com o futebol moderno, o Calcio Fiorentino. Voltando ao Reino Unido da época vitoriana, relembro agora que vários colégios e universidades que praticavam o futebol reuniram-se em Cambridge, no ano de 1848, para acordar regras comuns, isto de forma a que pudessem competir entre si. Entre as regras acordadas estavam a proibição de correr com a bola na mão e de golpear ou agarrar o adversário. As regras acordadas em Cambridge serviram de base às adotadas pela Football Association, fundada em 1863 por 11 dos 12 clubes presentes na sua reunião inaugural. Então, o Black Hat Football Club decidiu não aderir à associação, isto em protesto com o banimento dos tackles, e tornou-se um dos fundadores da Rugby Football Association. Por sua vez, o primeiro torneio realizado pela Football Association realizou-se em julho de 1871, contou com 15 equipas e foi ganho pelo Wanderers Football Club. No ano seguinte, em novembro de 1872, ocorreu o primeiro encontro entre seleções. Foi um jogo entre seleções do Reino Unido, a Inglaterra e a Escócia e realizou-se em Patrick, na Escócia, perante uma assistência de 4.000 pessoas. Esta assistência comprovou a rápida popularidade que o futebol conquistara. Aos clubes dos colégios de elite começavam a juntar-se os clubes populares, sobretudo nas zonas industriais do norte. Também, o desenvolvimento da rede ferroviária permitiu a realização da competição a nível nacional e o incremento da assistência levou à emissão de bilhetes pagos. Os clubes tiveram, pois, na bilheteira a sua primeira fonte de receitas. Estas permitiram a abertura de um novo capítulo na história do futebol. Depois de muita polémica, pois a maior parte dos clubes de elite argumentavam que o futebol devia continuar a ser amador, a Football Association admitiu os jogadores profissionais a partir de julho de 1885. O futebol
ainda chamado soccer pelas elites, estava prestes a globalizar-se e a tornar-se um desporto eminentemente popular. Em 1889, surgiram as primeiras associações de futebol fora do Reino Unido, as da Dinamarca e dos Países Baixos. Em poucos anos, este desporto popularizou-se por toda a Europa. Em Portugal, consta que o primeiro jogo ocorreu em 1875 na Camacha, Ilha da Madeira, graças a uma bola trazida por Harry Hinton, um estudante britânico. No continente, o desporto foi introduzido por Guilherme Pinto Basto e o primeiro jogo terá ocorrido em 1888, ou na Quinta do Bom Jardim, em Belas, ou no Clube da Parada, em Cascais. Na primeira década do século XX, surgiram clubes de referência, como o Boa Vista Futebol Clube, em 1903, o Sporting Clube de Portugal, em 1906, o Futebol Clube do Porto, em 1893 ou 1906, consoante o critério, e o Sport Lisboa e Benfica, em 1904 como Sport Lisboa e em 1908 com a denominação atual. Em 1914 foi fundada a União Portuguesa de Futebol, nome alterado em 1926 para Federação Portuguesa de Futebol, entidade que, a partir de 1938, passou a organizar o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, ganho na primeira edição pelo Futebol Clube do Porto. Por sua vez, o primeiro jogo internacional de Portugal ocorreu em 1925, em Madrid, e acabou com a vitória da seleção espanhola por 3-1. Durante as últimas décadas do século XIX, o futebol espalhou-se também pelo mundo. Em 1891, chegou à Argentina e Uruguai, levado por marinheiros e pela comunidade britânica, então muito influente nestes países. Curiosamente, o jogo não vingou da mesma forma noutras zonas do globo onde os britânicos eram influentes, como a Índia, a América do Norte ou a Oceania. Já no século XX, em 1904, foi fundada por 8 países europeus uma Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Curiosamente, o Reino Unido não estava entre os fundadores, pois foi de início contra a ideia de formação de uma Federação Internacional de Futebol. A Grande Guerra de 1914-1918 desacelerou o crescimento do futebol na Europa e impediu a realização de competições internacionais. No pós-guerra, o futebol foi modalidade olímpica em 1924 e o primeiro campeonato do mundo, que data de 1930, foi organizado e ganho pelo Uruguai. Na segunda metade do século XX, já no pós-Segunda Guerra Mundial, o futebol ganhou um novo impulso no continente africano, isto à medida que novos países se tornaram independentes. Na América do Sul, o futebol chegou a desporto rei também no Brasil, com o impulso da organização do Campeonato do Mundo, em 1950, do primeiro título mundial dos brasileiros, em 1958, e da afirmação de Pelé, considerado por muitos como o melhor jogador de todos os tempos. Na Europa, a recuperação do pós-Segunda Guerra Mundial, já evidente na década de 1950, enquadrou o surgimento da UEFA, em 1954, da primeira competição de clubes, a Taça dos Campeões Europeus, organizada pelo jornal L'Équipe em 1960, e do Europeu de Seleções, realizado pela primeira vez em 1960. Gradualmente, os jornais, a rádio e a televisão contribuíram para tornar o futebol como o desporto mais popular em muitos países, despertando muitas emoções positivas, mas também paixões irracionais, que infelizmente alimentam ódios injustificados e estiveram na base de tragédias que nada têm a ver com este extraordinário desporto. Pela positiva, as razões para a popularidade do futebol são várias e sobre as quais iremos por certo conversar. Mas o facto de poder ser jogado ao ar livre, por quase todos e em quase todos os lados, isto bastante para tal uma simples bola, é um bom início de explicação para procurar compreender a complexidade e magia do fenómeno. Passaria, depois desta introdução, a palavra ao Henrique para começarmos a conversa com o nosso convidado de hoje. Olá, António. Olá, Henrique. Muito boa tarde. Boa tarde. Quer dizer, estou quase sem palavras depois desta introdução, mas eu gostava de saber a tua opinião. opinião. Espero que não fastidiosa. Não, senhor. Não, fastidiosa. Mas é esclarecedora. É muito esclarecedora. E eu gostava justamente de perguntar-te uma coisa que ali fica também como interrogação. Na tua opinião, que acompanhas o fenómeno do futebol há 50 anos, pelo menos, ou mais. Ou mais.
Na tua opinião, o que é que torna o futebol tão popular em relação a uma dezena de outros desportos que, na verdade, olha, o rugby, também Claro, basta uma bola. por exemplo, sim. Não é bem uma bola. Pois, não, e há países onde o rugby realmente é preponderante em relação ao futebol. Em França foi até Em há pouco França, tempo. por exemplo, na Inglaterra, na África do Sul, na África do Sul, campeões do mundo. bem, e na Nova Zelândia. Exatamente, na Nova Zelândia e por aí fora. O que é que torna o futebol tão popular e tão... O que quer dizer, e ao mesmo tempo tão emocional, não é? Porque também é mais competitivo, se calhar. O futebol realmente é um jogo que é capaz de arrebatar mais as multidões do que propriamente um jogo de rugby, por exemplo, em que o jogo está muitas vezes parado, não se sabe para onde a bola vai. No futebol as coisas normalmente não acontecem assim. E o futebol, de facto, tem uma magia muito própria que arrasta consigo multidões e que tem feito com que ao longo destes dezenas, centenas de anos, as coisas tenham, enfim, arrastado para um tempo que é o nosso e em que as coisas, de facto, são preponderantemente diferentes em relação àquilo que era inicialmente. Aliás, eu tenho aqui uma coisa a acrescentar em relação àquilo que o Lourenço disse, ensino historial que fez aqui muito bem, relatando os princípios do futebol. É que há uma frase muito célebre que eu conheço que nos diz que Deus criou o mundo em 7 dias, mas trabalhou 6 e ao 7º descansou porque havia um jogo de futebol. O futebol, se calhar, já é um desporto abençoado. É abençoado e muito mais antigo, se calhar, do que isso. E curiosamente, o futebol jogava sempre ao domingo. É por isso que na Inglaterra, não sei se estás, ainda há equipa, ainda há uma que é o Sheffield Wednesday, que se chama quarta-feira. Exatamente. Porque os católicos não podiam jogar ao domingo, ou não deviam jogar ao domingo, isto no século XIX, e jogavam à quarta-feira. E portanto, algumas das cidades tinham 2 equipas, uma para jogar ao domingo, uma das anglicanos e outra a semana. Exatamente. Realmente havia esse princípio que era sagrado e que respeitavam e que eram respeitados. Aliás, nós em Portugal tivemos isto durante muito tempo. Muito tempo só a televisão é que veio só tirar... quando a televisão veio revolucionar todo o sistema do futebol. Praticamente não há 2 jogos à mesma hora. Antes eram todos à mesma hora. Começavam às 3 da tarde. Eu lembro-me que nós fazíamos relatos na Renascença que, enfim, tornavam as nossas emissões fantásticas porque os jogos eram todos à mesma hora e nós estávamos nos 7 ou nos 8 campos ao mesmo tempo. E interrompiam. E estavam a relatar um Benfica, sei lá, Varzim, ou para não falar do Benfica, e havia gol do Porto na Covilhã. O Porto marca. E eram tempos fantásticos. Eu acho que esses tempos eram melhores do que os de agora, porque nós agora estamos de facto submetidos a uma ditadura quase do marketing da televisão. Hoje é a televisão, não é nada a Liga de Futebol que determina os horários dos jogos. É a Sport TV que determina os horários dos jogos. Aliás, porque as receitas que eram de bilheteira e que inicialmente eram de bilheteira, agora, hoje em dia são basicamente das transmissões. Das transmissões. São dos direitos. E em Portugal, ao contrário de muitos outros países, os direitos não são partilhados. Ou seja, na maior parte dos países, os direitos das transmissões de futebol são divididos pelos clubes todos. Pelos clubes todos. Aqui não. Aqui são entregues aos clubes que participam em determinado jogo. E por isso mesmo é que há, de facto, pequenas parcelas para os clubes pequenos e parcelas maiores para os clubes grandes, que apesar de serem grandes, são mais pequenas do que dos clubes mais difíceis do Campeonato da Inglaterra, por exemplo. O último classificado do Campeonato da Inglaterra recebe mais em direitos do que o campeão português no fim do ano. Pois. Portanto, há aqui de facto uma diferença muito grande. Uma variedade grande, claro. Isto também tem a ver com aquilo que é a dimensão do nosso futebol. A dimensão do país. E aquilo que é a dimensão do futebol inglês. O futebol inglês hoje é um futebol discutido em todo o mundo. O futebol português hoje, costumo dizer que é um futebol que chega a Badajoz e volta para trás. E de um modo geral é assim, porque a gente vai à segunda-feira ler os jornais espanhóis, franceses, italianos, ingleses, e os resultados do campeonato português geralmente ou não vêm, ou vêm lá em letras muito pequeninas, em pequenas notas, enquanto que nós aqui... como para nós o campeonato belga. Exatamente. Que a gente não sabe, não tem a certeza quem é que vai à frente. Exatamente. Ou é o Anderlecht, ou é o... Ao passo que nós aqui agarramos-nos sistematicamente aos grandes campeonatos. Ao campeonato da Inglaterra, então para nós é o máximo, e de facto é o campeonato maior. Mas há um campeonato, por exemplo, ao qual nós não damos tanta amplitude, que é o campeonato alemão. E que é um campeonato muito mais equilibrado, por exemplo. Aliás, isso é algo interessante, porque ao longo do Lourenço, tempo... Na Inglaterra há 17 campeões nacionais. 17 campeões nacionais. Em Portugal há Sporting, Benfica, Porto, 5. Belenenses e Boa Vista. Belenenses ganhou uma vez, por acaso, e o Belenenses ganhou, e o Boa Vista ganhou outra vez também por acaso. Pois.
Sim, mas não significou uma mudança de ciclo, não é? Foram vitórias que não significaram uma mudança de ciclo e a entrada desses não clubes significaram. Neste grupo. Não, porque o Sporting, o Benfica e o Porto, sobretudo o Sporting e o Benfica, em determinado período, até aos anos 70, assumiram sempre como grandes. Até ao falecido Pinta Costa e José Maria Pedroto, assumiram sempre como os dois grandes, repartiam entre si os títulos. O Sporting, nos anos 50, ganhou 7 campeonatos em 8 anos. É verdade. E 4 deles seguidos. Pois era quase o Bayern de Munique na Alemanha. Pois, exatamente, que ganha sempre. Como agora ganha sempre o Paris Saint-Germain em França, ou o campeonato francês. Não tem nenhuma relevância, nem tem nenhum interesse especial para nós. Nós não ligamos, não ligamos lá nem ao Lyon, nem ao Nîmes. Às vezes um bocadinho ao Marselha. Mas, ao Mónaco. Mas é não o são Paris Saint-Germain. Não são competitivos. Não são incompetitivos. Mas o campeonato alemão aí é a exceção, porque é de facto um campeonato interessante. Muito mais equilibrado. Bem jogado. Tem grandes equipas. Onde há golos. E atenção, é o campeonato que tem mais público. Vamos a qualquer jogo do campeonato da Alemanha e os estádios estão todos cheios. Não é como em Portugal, que nós chegámos a ter, na primeira divisão, jogos com 300 e 400 espectadores. Sim. Eu lembro-me, penso que é uma entrevista com um jogador estrangeiro que veio para Portugal, agora não me lembro se é o Schmeichel ou se era o Prodome ou assim. Pois. E diz, o primeiro jogo que eu fiz em Portugal foi nos Açores. Olhei para as bancadas, estavam lá umas 1000 pessoas e eu perguntei a mim próprio o que é que eu vim para aqui fazer. Acho que é o Schmeichel. Acho que é o Schmeichel, não é? Porque ele estava habituado a estádios com, sei lá, 30 mil, 40 mil, 80, 90 mil. Bom, ele também começou com certeza em jogos com poucos espectadores, na Dinamarca com certeza, mas mesmo assim deveriam ser mais empolgantes. A Dinamarca, apesar de tudo, tem um campeonato interessante. Nós é que não lhe damos muita importância. É bom recordar que a Dinamarca estava de férias. Exatamente. Foi chamada para o Campeonato da Europa quando houve a separação da Jugoslávia e foi campeão da Europa. É verdade, em 92. Pois, em 92. E, portanto, bem, nós também já fomos. Tem um histórico também. Quem tem talvez menos histórico daqueles países todos nórdicos é a Noruega. Sim. A Suécia também tem um historial muito forte nos campeonatos. E há outros países que a gente já não se lembra, como por exemplo a Hungria. A Hungria era um histórico. E a Suíça. E a Suíça também. Foram grandes. A Hungria teve quase a ser campeã do mundo. Teve. E a Hungria teve um dos grandes jogadores, que era o Puskás. O Puskás e o Czibor. Jogadores fantásticos. Aliás, o Campeonato do Mundo de 1950 foi aí que a Hungria se revelou como uma grande equipa e depois no Campeonato de 54 que ganhou a Alemanha, a Hungria voltou a ser a grande seleção do Campeonato do Mundo. Foi à final, não foi com a Alemanha? Foi à final, exatamente. Com a Alemanha. Pois, já não falando nesse Campeonato do Mundo de 50 que o Brasil perdeu em casa com o Uruguai por 1-0. Maracanã. Que se mataram pessoas. Fizeram o Maracanã para receber o campeonato do mundo. O célebre Maracanã, que eu penso que ainda é o maior estádio do mundo. Ainda é o maior estádio do mundo. E há histórias giras. Eu ainda aqui há tempos li uma história de um torcedor brasileiro que contava a história de um amigo que, quando chegou ao intervalo, a coisa estava tremida. O Brasil marca um golo e ele então resolve vestir a camisola, ou melhor, mostrar a camisola que tinha inicialmente vestida, que era "Eu sou o campeão do mundo". E depois, diz ele que muito envergonhadamente no fim, teve que esconder a camisola, porque o Brasil nessa altura foi a grande seleção do mundo, mas que não conseguiu ganhar o campeonato. Ganhou em 58, como há pouco recordavam, com o grande Pelé, mas com uma seleção fantástica à sua volta para fazer realmente aquilo que fez. Mas essa década de 50 é capaz de ter sido a década da afirmação do Brasil como o país talvez mais apaixonado pelo Foi aquele que teve uma progressão muito mais rápida. Mas há uma coisa que é, a década de 50, penso, foi a década da afirmação do futebol, mesmo na Europa. Mesmo na Europa, sim, exatamente. Foi quando o Benfica fez aquelas grandes jornadas no Brasil, que o Benfica foi ao Brasil nos tempos do Costa Pereira e do Águas. O Benfica fez no Brasil uma história terrível que os brasileiros recordaram para sempre. O Costa Pereira era um guarda-redes que saía da baliza, defendia com os pés fora da baliza, mas dentro da baliza, fez uma história terrível no Brasil. Ele, que não era jogador de futebol, veio para Portugal como jogador de basquetebol e depois se transformou no guarda-redes do Benfica. Mas o Costa Pereira era brasileiro? Não, era moçambicano. Era moçambicano, também. Era de Nampula, moçambicano. Sim. E veio para Portugal, mas não veio como jogador de futebol, mas depois transformou-se num grande guarda-redes. E quando o Benfica foi ao Brasil... E era conhecido por dar uns frangos. Era o Costa Pereira dos frangos, não era? Era o Costa dos frangos. Era o Costa Pereira engoliu a bola inteira. Deu aquele frango na Itália, que depois fez com que viesse de cadeira de rodas para Portugal. Enfim, aquelas histórias. Mas isso terá sido essencial na década de 50, também as competições europeias. Foi quando começaram. Aliás, o Sporting é o primeiro participante na Taça dos Campeões Europeus. Em 1958, salvo erro.
E o Sporting foi o primeiro. E essas transmissões. E o Martins foi o primeiro marcador de um gol português numa competição europeia. É verdade. Contra o Zagreb. Zagreb. Em 58 foi o primeiro participante, como dizes, e também foi a primeira vez que ficou pelo caminho. É verdade. E de resto ficou sempre. Por isso excetuando em 64 que ganhou a taça dos vencedores. Não, mas isso era a taça dos vencedores. Era outra já era outra competição. Mas há aqui este aspecto interessante também. E aí o Benfica já tinha sido campeão europeu 2 vezes. E esta noite deve ficar outra vez pelo caminho, tem que recuperar 3-0. Pois, aí vai ser complicado. Amanhã, quando os nossos ouvintes ouvirem o programa, já saberão. Mas aqui a relação com a televisão também tem esta ambiguidade, não é? Por um lado, a televisão popularizou o futebol, a televisão e a rádio, não é? Mas a televisão trouxe essa magia, sobretudo nas competições europeias que começam a ser vistas, e liga. Por outro, evoluiu para uma situação em que o futebol está a meio caminho, o futebol profissional que existe hoje em dia está a meio caminho entre o desporto e o espetáculo. Nós não iríamos entrar muito sempre aí, na dúvida se é a televisão que depende do futebol ou se é o futebol que depende da televisão. Porque eu lembro que nos meus tempos primeiros a rádio era preponderante, nós tínhamos grandes nomes na rádio. O Artur Agostinho era um homem sagrado na rádio portuguesa, o Amadeu José de Freitas, pai do Zé Manuel de Freitas, também um homem. O Nuno Brás era outro homem fantástico do futebol. Depois a televisão... E isso veio andando até a ti próprio, ao Jorge Pestrelo, exatamente, ao David Borges, e tal. Felizmente só, tu e o David Borges ainda cá estão, ainda por cá andam para contar. O Jorge Pestrelo foi-se prematuramente. Mas Henrique, tem graça que eu trabalhei eu trabalhei em Angola, portanto, aqueles 20 anos. E eles são todos de Angola. Pois, são todos de Angola. Contracenámos todos em Angola. Pois. E o Jorge Pestrelo, na altura, não tinha a evidência que depois veio a ter cá. Porquê? Porque, enfim, depois quando nós saímos de Angola, cada um foi para o seu lado. Eu vim para cá, o David Borges também veio para cá, o Jorge Pestrelo foi para o Brasil. E no Brasil, depois, com aquela sua forma de estar, conseguiu meter-se na Globo. Pois. E pronto, e foi na Globo que ele adquiriu aquele vocabulário que ele não tinha. Que ele não tinha. Oh meu, o que é isso? Até eu com a minha barriguinha. Exatamente. Que eram termos dos locutores brasileiros que os usavam com toda a frequência. O Jorge Cury, o Valdir Amaral, o Garotinho, que é celebérrimo também no futebol no Brasil, e o Zé Carlos Araújo. Mas ele não tinha essa evidência em Angola. Claro que ele também estava numa terra onde o campeonato de Angola chegava pouco. Em Angola havia 2 terras que eram preponderantes no futebol. Era Luanda e Nova Lisboa, hoje o Ambo, onde ele estava. O Benfica, tivemos campeões de Angola em Nova Lisboa e em Benguela, e tivemos depois um campeão de Angola no Mochico, o célebre Botafogo Futebol Clube do Mochico, onde estavam o Chico Gordo, o Seninho e uma série de jogadores que fizeram uma equipa fantástica. Mas o Jorge Pestrelo aí realmente não era, digamos que uma figura de primeiro plano. Sim. Eu conheci o Jorge Pestrelo de forma muito mais aproximada quando um dia fomos a Moçambique fazer um relato de um jogo Portugal-Moçambique, seleção da metrópole contra Moçambique, na inauguração do estádio de Lourenço Marques, do estádio, creio que na altura se chamava Salazar, acho que era. Provavelmente. Se não fosse, era como se fosse. Que agora é o estádio da Machava. E foi aí que tivemos uma relação mais próxima. Mas na altura é interessante porque o relato devia ser mais dinâmico que o próprio jogo. Era muito mais, porque não havia a televisão. A televisão depois subalternizou muito o futebol. Mas em relação ao próprio jogo, porque o ritmo, eu lembro-me, eu tenho 52 anos e comecei a ver futebol talvez no princípio dos anos 80, finais de 70, ainda me lembro vagamente do Argentina 78, do Mundial de 78, mas muito vago. Mas na altura o jogo era muito mais lento do que é agora. Era muito mais lento, claro, o futebol. Não, mas não a velocidade do relato. Não. A velocidade do relato era mais dinâmica que o maior. Exatamente. Aliás, eu lembro-me de um Alfredo Quadro e os Raposo, que foi o primeiro relator que eu ouvi na minha vida, que fazia os relatos na emissora nacional. E ele era um sportinguista fanático. E então diziam que a bola nunca saía da área do adversário quando relatava com os jogos do Sporting. E pronto, e depois a televisão veio desmistificar um bocado esse conceito. Esse relato crítico. Esse relato crítico de que havia pessoas que... António, desculpa lá. Voltando à história, quando o futebol começou... O futebol começou com regras que hoje nos parecem estranhas. São 17 regras, aliás, delas... com uma 18ª que é a do bom senso, mas que ninguém pratica. Ninguém pratica, exatamente. Infelizmente está-me esquecida. Só se podia passar para trás no início, não é? Só se podia passar para trás, daí vem a regra do fora de jogo, do offside, não é? Não poder, tem que ter pelo menos 2 defesas entre a baliza e o avançado, e se não tem que passar para trás, é a única hipótese de não pôr alguém. Enfim, tinha uma série destas regras.
Depois houve uma série de táticas. Eu lembro quando era miúdo, era o MWV. Também te lembras do MWV. Depois foi e do 235. O 235, o 44, o 422, o 442, o 433. Sim. Inicialmente era assim: era 235, era Azevedo, Canário e Manuel Marques. Sim. Depois Canário, Veríssimo, Juvenal, não sei o que. Depois na frente, Jesus Correia, Vasco, Peruteu, Travassos e Albano. Isso era os 5. E quando a bola chegava aos pés deles, a defesa e o meio campo não precisavam de jogar porque a bola não saía de lá. Não saía lá da frente. Isso eram os chamados 5 violentos da década em que o Sporting nós ainda conhecemos. Eu conheci todos. Inclusive é o Peruteu, que depois mais tarde, coitado, quando teve aquele problema na perna, num jogo particular realizado em Madrid, e lhe amputaram a perna, ele depois foi para Angola e foi selecionador adjunto do José Cesabo. Quando foi convidado. Isso terá sido quando? Já princípios de 60? Sim. Portanto, foi antes finais de 60, princípios de 70. O presidente na altura era um homem que depois aqui foi vice-presidente da Federação, o José Guerreiro Cavaco, um homem do Algarve, que foi presidente da Câmara de Lolé e que convidou o Peruteu a ir para Angola com o José Cesabo como adjunto. E o José Cesabo tinha ido para lá e era um homem fantástico. Com 70 e tal anos, dava cambalhotas, ia para as piscinas, fazia as coisas mais rocambolescas. E um filho dele tinha morrido na guerra em Angola, o Aníbal. E portanto ele também tinha essa paixão por estar lá e esteve lá durante muito tempo. E depois isso era um tempo em que também um atleta podia ser atleta de mais uma modalidade. Claro, o Jesus Correia é campeão nacional de futebol e de hóquei em patins. Campeão do mundo. E aquele torneio famosíssimo que havia na Páscoa, que era o torneio das 5 Nações, em Montreux, o torneio de Montreux, em que o Paços de Arcos e a Seleção Nacional faziam coisas brilhantes, que era o Jesus Correia e o primo Correia dos Santos, que havia realmente seleções fabulosas. E o hóquei em patins aí rivalizava muito com o futebol. Sim. E inclusivamente até nos relatos. Mas eu lembro dos relatos. O Amadeu José de Freitas era de longe o melhor relator de hóquei em patins na televisão, na rádio portuguesa. Mas aí está um desporto que era muito popular em Portugal, mas que por ser de pavilhão e exigir saber andar em patins... Era sobretudo um desporto latino. Era um jogo de Portugal, da Espanha, da França muito pouco e da Itália bastante. E de alguns... E depois o Brasil e um pouco até a Argentina. Mas por força dessa ligação latina. Mas só o facto de ser em pavilhão, de obrigar a saber patinar, que exige já uma destreza diferente, e obrigava a ter patins, não é? Também, claro. Não era tão fácil como ter uma bola ali em qualquer campo. Exatamente, como ter em qualquer sítio. Mas também... E daí também a popularidade no Brasil, onde em qualquer lado se poderia jogar, e popularizou-se também muito. Mas no Brasil, era o futebol. O Brasil depois depois diversificou a sua atividade por diversos. Já foi voleibol também. O handball também. O basquetebol nem tanto, mas também. Mas vocês reparem como o hóquei em patins, do meu ponto de vista, foi sempre muito popular em Portugal, porque Portugal era muito bom em hóquei em patins. Portugal ganhava, porque Portugal ganhava, senão... Porque vocês reparem agora outra coisa. Handball. Nós nunca ligámos muito ao handball. Começamos a ligar agora. É que chamava no nosso tempo o futebol invertido. Exatamente. Que era jogado com as mãos. A gente começa a ligar agora ao handball porque temos uma seleção nacional, felizmente, construída, aliás, à base do Sporting, que ganha e consegue ir longe no mundo e na Europa. Como começamos a ligar a desportos que nem sequer sabíamos que existíamos, como o Madison, que é ciclismo de pista. Olha, não sabíamos, não sei que existe. Mas existe. Estou a saber agora pela primeira vez. E nós temos ciclistas neste momento que estamos lá, estamos nos campeonatos do mundo, recebemos medalhas de ouro, medalhas de prata e tal. E portanto isso começa a vir nos jornais também. E não me surpreende. Ao futsal, ou o futebol de praia. Que era o futebol de salão. Era o futebol de salão, pois. Na altura. Mas um bocadinho aqui de uma forma empírica, eu diria que muitas vezes também os países vão buscar os desportos para os quais têm condições e aptidões naturais, não é? O futebol de praia, por exemplo, não se vai jogar em sítios sem praia. Sim, e no caso, por exemplo, mas há muitos sítios onde jogam. Sim, que hoje em dia se faz. Mas fazem campos de areia. Sim, mas quando surgiu, e nestes primeiros caminhões de areia, está feito. Em países mais frios, como os países do norte da Europa, Dinamarca, Suécia, é natural que sejam desportos de pavilhão. No caso inglês, eles têm aqueles campos de relva. E apesar de terem um inverno rigoroso, talvez pudessem jogar todo o ano futebol e não houvesse ali muitos momentos de paragem devido à neve ou outras situações. No Brasil, por exemplo, um desporto de ar livre era obviamente um desporto praticável, porque qualquer pessoa, as crianças juntavam-se na rua a jogar, estava sempre bom tempo e dava para estar sempre na rua. Isto também acaba por influenciar muito na gênese
na gênese do desporto. E é engraçado, quando estávamos a falar nestes inícios, o futebol, muito antes destas táticas todas, era jogado. E há um filme interessante que estávamos a falar aqui em off na Netflix, que se passa publicidade, que se chama The English Game, ou o jogo inglês, sobre os primórdios do futebol. Os primórdios do profissionalismo. E do profissionalismo. Sim, mas os primórdios do profissionalismo que são 10 anos depois da criação. A figura central é um profissional, torna-se profissional. Exatamente. Que vem da Escócia, mas vai jogar para Manchester, salvo erro, ou para Liverpool. Agora não vai jogar ali para uma dessas zonas industriais do norte, e que é pago, mas conte-se que ele era pago. Mas é interessante porque quando as imagens do jogo são imagens de um misto entre o rugby e o futebol, porque eles jogavam completamente numa linha. Apenas numa linha, todos compactos, não numa linha. As táticas que há hoje e as concepções de jogo que há hoje. E aquelas coisas de computador, eu aliás há bocado ia por aí, quando comecei a falar no MWV e tal, e depois a conversa felizmente começou também. Fluiu para outras coisas, mas era isto. O futebol, quer dizer, esta tecnologia toda e esta ciência, entre aspas, é mesmo ciência, associada ao futebol, achas que contribuiu para o tornar mais emotivo ou pode, pelo contrário, pode tornar mais previsível e mais maçador? É que há jogos muito maçadores. Jogos muito maçadores. Mas o futebol tornou-se, sobretudo, muito profissional, que era uma coisa que não acontecia antigamente. Sim. E o facto de ser profissional originou aquilo a que nós hoje chamamos de facto um profissionalismo a tempo inteiro. Os jogadores dedicam-se ao futebol 7 dias por semana e, portanto, treinam todos os dias, 1 e 2 vezes. As concepções de jogo passaram a ser diferentes. Eu lembro-me quando o Otto Glória veio para Portugal em 1958 ou 59, ele trouxe uma tática que nesta altura revolucionou o futebol português, que era aquilo que se chamou então a diagonal. Sim, que era a diagonal, que era de facto. Era fazer a diagonal. A fazer a diagonal, que era uma coisa que de facto em Portugal deu fez uma reviravolta, uma revolução total no futebol. Portanto, sem zonas interiores para as laterais. Exatamente, para as laterais. Porque ainda por cima o Benfica, depois nessa altura, era servido por jogadores de grande calibre, não é? A começar pelo Eusébio, a passar pelo Coluna, pelo Torres, pelo Simões, pelo Zé Augusto, enfim, por toda essa gente. E, portanto, isto também ajudou a que o Otto Glória conseguisse, enfim, fazer vingar a sua teoria de futebol na diagonal em Portugal. Mas era um homem que nem sequer era do futebol, curiosamente. O Otto Glória, no Brasil, era um homem do basquetebol. Havia estas coisas curiosas no desporto. Às vezes chegavam a Portugal técnicos que ninguém conhecia do futebol, mas que depois chegavam cá e eram do futebol. Eu lembro-me deixem-me só contar esta história que é gira. Lembro-me de um dia entrevistar um jogador da CUF que era o Abel Roado. E tinha vindo do Brasil para a CUF, então CUF, um treinador fantástico. Ninguém conhecia, mas chegou cá. A CUF, que tinha andado ali em lugares muito difíceis no campeonato anterior, de repente ganha 5 jogos seguidos no campeonato e está em primeiro lugar do campeonato. E eu fui entrevistar o Abel Roado e disse: Abel Roado, o que é isto, pá? Quem é este treinador? E o Abel Roado teve uma resposta que eu nunca mais esqueci: o homem de futebol não percebe muito, mas nos estágios faz cá uns bifes. Portanto, era motivador. Era motivador. Era cozinheiro. Era motivador. Nunca mais me esqueci dessa resposta do Alvarado. O homem não percebe muito mal, mas nos estágios faz cá uns bifes. Mas devo dizer que eu ouvi uma vez uma conferência do Scolari. Aliás, foi numa também reunião de quadros aqui da empresa. Sim, era um motivador, sobretudo. Ele fez um discurso tão bem feito, que eu achei que se entrasse em campo a seguir, já com 50 e tal anos. Eras o homem do jogo. Até chutavas com os 2 pés ao mesmo tempo. Chutava, exatamente. O homem do jogo. O pé que tinha mais à mão. Exatamente. Mas de facto houve pessoas curiosas no futebol. E o futebol se conhecia, mas a televisão é de facto o grande motivador da expansão do futebol. É indiscutível. O futebol passou a chegar a todos os lados. Antigamente as pessoas chegavam ao futebol pelos relatos. Os relatos era aquela emoção durante 90 minutos, quando era. Mas depois, acabado isso, pronto. E a televisão era um meio muito pesado. Tu lembras-te, António? Porque quando acabava um jogo no Sporting ou no Benfica, passado 10 minutos, estava lá o Diário Popular e a Capital, que já tinha a crónica do jogo, o resultado, a classificação e tal.
E a televisão... Olha, e faziam os grandes cartazes no Recio. Exatamente. Foi? E a televisão só à noite... À noite, sim. Às 8 da noite, portanto, 3 horas ou 4 depois. Porquê? Porque os meios eram muito pesados. Eram muito pesados. Eu lembro-me, por exemplo, quando estava na RTP e fazia o Domingo Desportivo. Exatamente. Nós fazíamos o alinhamento do programa para a noite, que começava às 10, 10 e meia da noite, e quando, por exemplo, jogavam os Chaves na primeira divisão e quando jogou o Elvas na primeira divisão, era um problema terrível. Pela distância. Pela distância. Os indivíduos de Chaves viam-se aflitos para chegar ao Porto. E depois de chegar ao Porto, as senhoras que estavam lá a trabalhar naquilo, no Monte da Virgem, tinham que juntar a fita do som à fita da imagem. Dava uma complicação dos diabos. O Elvas, quando era no tempo da caça, tinha que ir de moto porque de carro não dava para vir. Por causa dos caçadores a voltar. Os caçadores enchiam a estrada, que era uma estrada pequena e curta. E, portanto, os jogos do Elvas eram transmitidos sempre, ficava sempre para o fim. E os Chaves ficavam sempre para o fim. António, quando estávamos a falar da CUF, a CUF, eu agora estava aqui a pensar, é capaz de ser o clube português com mais semelhanças com aqueles clubes ingleses do Norte, porque eram clubes muito baseados também em indústria, ou como o Arsenal, que eram os Gunners, e foi dos primeiros clubes, digamos, já assumiram um profissionalismo, porque os jogadores trabalhavam todos na Companhia União Fabril. Exato. Mas não trabalhavam nada, eram jogadores de futebol. Eram jogadores. É muito parecido com isto que acontecia em Inglaterra nestes primórdios, em que muitos jogadores eram profissionais que trabalhavam nas fábricas e depois deixavam de trabalhar exatamente para poder jogar na equipa. Mas ainda agora, para tempos mais recentes e da experiência que teve, há também um abismo entre o que era a relação entre clubes e o que era o chamado mundo do futebol, penso eu, com muito menos ataques, pelo menos tão violentos como os que existem hoje em dia, e como é que, não particularizando, mas como é que as coisas se transformaram, até em relação ao tempo em que eu comecei a ver futebol e de que me lembro, nem a imprensa, nem muito menos na televisão, se havia discursos tão agressivos, havia rivalidade, como é óbvio, mas não havia este ambiente, não. De certa forma, não, verdadeiramente tóxico. Esta crispação a que chegámos. Como é que compara esses tempos, até de uma certa civilidade na forma de relação entre dirigentes e entre pessoas, havia outra relação. Entre adeptos? Eu lembro-me que estava a trabalhar em Angola e o meu patrão era o Dr. Manuel Vinhas, que foi um grande homem ligado ao Sporting. Sim. E o seu grande amigo era o Dr. Borges Coutinho. Foi presidente do Benfica. O Conde Duarte Praia, que quando o Benfica ia a Angola, ia obrigatoriamente visitar as empresas do Dr. Manuel Vinhas. E havia ali uma relação de grande amizade entre eles, que se prolongava para além do futebol. Eles iam fazer caçadas juntos, iam fazer viagens ao estrangeiro juntos. E na altura, até o próprio presidente do Futebol Clube do Porto, Afonso Pinto Magalhães, era um homem também com uma boa relação com os clubes de Lisboa. Isto depois, a determinada altura, degradou-se porque os resultados passaram a ser mais importantes do que a relação. E isso, de facto, deu aso a que a situação a que chegámos hoje tivesse origem... Quer dizer, o desporto deu lugar ao negócio, na verdade. Passou a ser um negócio. Aliás, uma figura que hoje é presidente de um clube, uma vez disse uma frase, quando não era presidente de clube, que é o Rui Costa, que foi um grande jogador de futebol, toda a gente sabe. Foi um grande número 10. Foi um grande jogador, foi um dos melhores que nós tivemos. E um grande senhor, atenção. E ele disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, que gosto muito da frase. Ele disse assim: eu gosto é de jogar à bola, de futebol não gosto muito. Pois. E isto parecendo uma contradição. Parecendo não ser... O problema é que ele já se rendeu ao futebol. Sim, o problema é que ele esqueceu. Mas já não pode jogar à bola, tem essa vantagem. Porque havia realmente os jogadores do futebol e os jogadores da bola. Os da bola eram os que adoravam o jogo em si. E os do futebol já começavam a olhar também para o negócio. E eram predestinados pelo... Eu falo do meu tempo, 2 jogadores absolutamente extraordinários, e que para mim um deles ainda é o jogador que eu vi jogar que mais o Maradona. Para mim é... Eu também entendo porque que o Maradona para mim também foi o melhor jogador de sempre, de todos os tempos. Então não é só aqui uma coisa de geração. O Henrique poderá não pensar assim, poderá pensar que é o Pelé. Não, eu penso que é o Guioca. Exatamente, também. Não, o Pelé isso tem um bocadinho de faccioso. Não sei, foi um bocadinho. Um bocadinho de clubite. O Pelé sim, porque o Pelé de facto teve uma história diferente de todos os outros. O Pelé aos 17 anos é campeão do mundo na Suécia e de facto constrói a partir daí uma auréola incomparável. E era muito bom jogador. Mas era muito bom jogador. Por muito que a gente diga bem do Maradona, não esconde que o Pelé o Maradona, em termos de aptidão, o Maradona realmente era, do meu ponto de vista, era único. O Maradona foi para Nápoles jogar quando o Nápoles não existia. Não existia. E ele transformou o Nápoles em campeão da Itália. Aliás, ele era odiado na Itália, não em Nápoles, mas era exatamente por isso. Porque quando o Nápoles vinha jogar em Milão, a Turim, etc., havia sempre uma grande pancarta no estádio a dizer bem-vindos à Itália.
ao Nápoles. Eles não gostavam do Nápoles, porque o Nápoles ainda hoje não gostam muito, não é? Claro. E o contrário, por no Mundial de 90, quando as meias finais entre a Argentina e a Itália foram no estádio do Nápoles, houve muitos napolitanos a apoiar a Argentina. A apoiar a Argentina, exatamente. É verdade. E o Maradona, assobiado também muito. O Maradona também é o único jogador que marcou claramente um gol com a mão. É verdade. Mas isso foi um gol divino. Isso é um gol divino. A mão de Deus. Eu estive felizmente nesse jogo, porque eu acompanhei o Mundial do México durante o de Saltilho, o célebre Mundial de Saltilho, durante 2 meses. Estive 2 meses no México. Mas, e quando Portugal foi eliminado. Mão ou não? Não me pareceu. Na altura não pareceu. Ao vivo. Na altura mesmo com repetições, aquilo é. Agora, depois fiquei lá, Portugal veio-se embora, não é? Depois daquela vergonhosa presença de Portugal em Saltilho, fiquei lá e acompanhei os jogos passei a acompanhar os jogos do Brasil e da Argentina. E estive naquele majestoso estádio olímpico onde se realizou a final. Sim. E de facto, aquele jogo a final entre a Argentina e a Alemanha é uma história. É uma história fantástica. Mas é o Maradona que ganha aquilo tudo. O Maradona sozinho. O Maradona sozinho ganhava um jogo. Era um jogador fantástico. Era um jogador e depois punha os outros a jogar. Que eu acho que é isso que define um jogador absolutamente extraordinário. É que ele não precisava que a equipa jogasse para ele. Ele punha a equipa a jogar. E punha aqueles jogadores todos que eram bons, obviamente. Todos jogavam. E eram depois incentivados por ele. Porque eu lembro-me do Sporting que foi jogar com o Nápoles, já na fase final. 89, não é? Em fase final, que o Sporting perde nos penaltis. Perde nos penaltis com o Nápoles. Ele marca. Foi para a Taça UEFA. Foi para a Taça UEFA. E ele, nessa final, apostou com o guarda-redes do Sporting, que nesta altura era um rapaz, como é que ele se chamava? De Zagreb ou não sei quantos. Era um tipo da Europa de Leste. Era Ivic, não era Ivic. Não era Ivic. Mas era parecido. Mas era parecido, era. E ele apostou quando foi naquela conversa que eles às vezes têm, antes de marcar o penalti, apostou com ele $100 em como ele não marcava o golo. E o Maradona não marcou o golo e falhou. Ele defendeu. Sim. E no fim do jogo eu fui à cabine porque eu tinha levado daqui uma entrevista curiosa que o Maradona tinha dado ao Manolo Belo e tinha achado a entrevista tão interessante que tinha pedido ao Manolo Belo para lhe dar a bobina. E eu levei a bobina para levar ao Maradona. E fui à cabine e não falei com o Maradona, falei com a mulher. Mas soube que o Maradona naquele momento estava a receber o guarda-redes do Sporting, porque o guarda-redes do Sporting não lhe perdoou os $100. Foi lá à cabine dizer: eu quero aqui os meus $100 porque defendi o penalti que tu não marcaste. Isso é muito engraçado. E já agora, também... para quem não sabe, Manolo Belo é um jornalista galego, mas que trabalhou em Portugal. Trabalhou em Portugal e não é português. Ele continua a sustentar a sua nacionalidade espanhola. Ele diz que é galego. É galego. Ele, aliás, é um bocadinho separatista galego. É um bocado. Mas é uma excelente pessoa. Mas é um rapaz adorável. Ainda a semana passada almocei com ele. É um rapaz adorável de quem gosto muito e com quem criei uma forte amizade quando estava na RTP, que nos provocava às vezes noites terríveis. Que estávamos sempre a procurar que ele trabalhasse depressa e bem, e ele às vezes escondia-se um bocado. Mas o Manolo era um rapaz fantástico. E o Manolo às vezes também me conta histórias dessa separação. Ainda agora neste último jogo, o Celta de Vigo Betis, o Celta ao intervalo estava a perder por 2-0 com o Betis. Certo. E o Betis depois na segunda parte foi-se abaixo e a equipa da Corunha, o Deportivo, o Celta deu a volta ao resultado. Foi há 15 dias. Foi. E ganhou 3-2. E então, durante o jogo, os celtas começaram a cantar o Grândola Vila Morena. É verdade. Começaram a cantar o Grândola. Não, mas foi em resposta às ofensas. Ao cara ao sol, que era o hino da Faleira. Mas aqui há uma coisa diferente do que se passa com os clubes cá, com o que se pode chamar a clubite, e a clubite acaba por ser um bocadinho uma defesa irracional do nosso clube. É muito saudável nós termos um clube e o defendermos, mas pelo menos a mim faz muita confusão as generalizações e aquela quase asepsia. Eu sou benfica, não me dou com os sportinguistas. Eu que sou benfiquista e tenho a maioria dos meus amigos, os meus melhores amigos são de Sporting, quase todos os meus grandes amigos são do Sporting. Sabem de futebol. Portanto, pois, incluindo tu, Henrique. Mas portanto é-me perfeitamente tranquilo estar, não tenho essa clubite. Mas cá isso é mais irracional do que, por exemplo, do que se passava em Espanha, porque em Espanha verdadeiramente
na gênese destes clubes existiam questões políticas. Por exemplo, o Real Madrid era o clube apoiado por Franco e foi o clube, era um clube monárquico. O Atlético de Madrid um clube republicano. O Real Betis de Sevilha era um clube monárquico. Era. Em Madrid E o Real Madrid eu durante peço messas, porque se tu fores ler os livros do Javier Marias, ele explica, aliás, o Atlético chama-se Atlético Aviación Madrid. E era o clube das Forças Armadas e era franquista. O Real Madrid... Mas o Real Madrid é franquista também. Foi é apoiado franquista na mesma medida que o Benfica foi salazarista. Ou seja, é um aproveitamento do regime do... Sim. Não, claro. Não, mas o Atlético era por... Estás a falar na Gênese. E, por exemplo, na Gênese também tens a diferença entre o Betis e o Sevilha. O Barcelona e o Espanhol. O Espanhol é mais pró-Madrid. O Barcelona... E nós cá temos na Madeira, por exemplo, o Marítimo e o Nacional. Exatamente. Pois, temos o Marítimo e o Nacional. Um é fundado por ingleses, basicamente. Porquê é que o Nacional joga lá naquela choupana em cima, onde está sempre a chover e cheio de nevoeiro, e não vem cá abaixo? Porque recusa-se a jogar no estádio do Marítimo. E o Marítimo é claramente nacional, foi fundado nos alvores da República, por isso é verde-rubro. O Porto ainda é azul e branco, que era a bandeira portuguesa antes de 1910. Portanto, aí também há umas conotações políticas interessantes. Sempre muito fortes. Há bocado quando estavas a dizer que havia clubes operários, eu ia dizer, por exemplo, na gênese do Sporting, nos anos 20, anos 30, muitos jogadores eram verdadeiramente profissionais sem o ser, porque eram empregados de sportinguistas que tinham negócios e fábricas, comércio e não sei o quê, que os empregavam, davam-lhes um ordenado e eles escusavam de lá e vai treinar. E penso que no Benfica se passaria mais ou menos o mesmo, porque os clubes socialmente, embora se diga que o Sporting é mais elitista, isso é um bocado de conversa, porque a gente vê elites nos dois lados e povo nos dois lados. Mas, portanto, também havia isto. Sim, mas não há esta separação, por exemplo, como havia em Espanha ou noutros locais, por exemplo, a rivalidade entre o Internacional de Milão e o Milan, ou entre o Roma e a Lazio. Aqui é outro Sporting ser de Portugal e o Benfica ser de um bairro. Isto é uma provocação. O Benfica é do mundo, não é? Sim, mas a situação e a relação entre os clubes em Portugal degradou-se muito nos últimos 20, 30 anos. E eu acho que isso não é por ter a personagem, enfim, toda a gente quando morre tem direito pelo menos ao respeito. Ao respeito e às condolências à família e aos amigos e a isso tudo. Mas não há dúvida que o Sr. Pinto da Costa veio alterar. Ou bem para o mal. Ele alterou. Eu não queria estar aí por aí, aliás, porque nós combinámos este nosso tema de hoje antes de sabermos. Exatamente. É uma mera coincidência. É uma mera coincidência, mas de facto é incontornável, porque Pinto da Costa foi uma figura incontornável, não do presente, mas dos últimos 40 anos. Portanto, faz parte da história do futebol português. Vai ficar para sempre. Para o bem e para o mal. E, apesar de, como o Henrique disse, obviamente ser uma altura em que é uma altura de condolências, obviamente, à família e de respeito pela situação, mas há de facto um antes e um depois dos anos 80 no extremar do discurso no espaço. E deve-se muito àquilo que foi para o bem e para o mal. A sua presença à frente do Futebol Clube do Porto, onde o objetivo principal era só era ganhar. E desde que não ganhasse, estava contra tudo. E para isso utilizou também aquela ideia que não existia no tempo do Sr. Pinto Magalhães ou do Américo de Sá, que foi imediatamente antes dele, penso eu. Foi o Américo de Sá. O Américo de Sá, que era aquela divisão norte-sul. Nós somos o Lisboa só é dos Mouros e não sei quantos. É um discurso regionalista. E havia aquela ideia de que o Porto, quando passava a ponte do Douro, já estava a perder por 6-0. Portanto, é verdade. Aliás, há jogadores que, curiosamente, o próprio Pinto da Costa contou isso nas memórias, com alguma piada, nem hóquei em patins. Ele chegou a jogar uma vez hóquei em patins. Ele foi selecionador, no sentido, como é que se diz, era o diretor do departamento. E ele uma vez disse que estava a jogar e que aliás, do outro lado estava o Livramento. Eu agora não me lembro se o Livramento era do Sporting ou do Benfica. Acho que foi dos dois. E também foi do Porto mais tarde. E a grande guarda-redes da seleção. E já não me lembro. O Livramento? Não, o Livramento não era seleção. Não era o Ramalhete. O Livramento era o melhor jogador do hockey do mundo. Era o Pelé. Era o Maradona do hockey. Esse era o Ramalhete, exatamente. O Livramento, ele diz que o Livramento... Genro do Fernando Cabrita, curiosamente. Exatamente. E ele marca um golo já muito no fim, ganhou 1-0 o Sporting. Vamos imaginar, ao Benfica, ao Porto. O Porto perde 1-0.
e ele diz que o Livramento marcou o golo com o patinho. Com o patinho. Que é proibido, pois, que sabe? É proibido, exatamente. Tem que ser com o stick. E que no fim do jogo o Livramento se virou para o Pinto da Costa e disse assim: deixa lá, desta vez foste roubado, mas na próxima também és. Com patinho ou sem patinho. E aí começou muito. E aí começa, quer dizer, aquela. Ele se calhar tem razões para isso, se calhar as equipas de Lisboa. Porque antigamente o Sporting e o Benfica eram adversários, não eram inimigos. Não. Havia uma boa relação até entre os presidentes. Não, mas também, quer dizer, a ideia do Sporting e do Benfica se não serem inimigos tem a ver também com o presidente do Sporting, mais do que. Também. Com o Bruno Carvalho. Também, com o Bruno. Pois, o Bruno leva isso a um extremo. Eu nem gosto de citar esse nome porque acho que de facto. Eu também não. Nem sequer o merece. Não, mas, ele não merece que a gente fale dele. Não é? Mas houve um tempo até com Fernando Martins e com João Rocha, que é aquele primeiro tempo em que eu me lembro de começar a ler. Mas havia uma boa relação. Depois os jogadores lá dentro depois que se entendam. Pois. Mas cá fora era civilizado. O Jorge Brito e o Roquete. Essas coisas eram. O João Rocha. João Rocha eram pessoas. Foi um presidente fantástico. Eram pessoas que se davam perfeitamente. Agora, de facto, o futebol degradou-se muito e no estado em que está, não sei se haverá reversão. Creio que não vai ser fácil. Apesar de, enfim, de agora termos 3 presidentes jovens, o Varandas, o Rui Costa e o André Vilas Boas, as coisas terem alterado nesse aspecto, mas não vai ser fácil, porque as massas adeptas vão continuar a ser as mesmas e é, digamos que na sua gênese que estes conflitos todos aparecem. Sim, agora sim. Vamos lá ver. Num plano, infelizmente, de irracionalidade que acaba por turvar muito o que é a magia deste desporto. Mas vai continuar a ser assim, porque a verdade é que o futebol português hoje não tem a força que tinha antigamente. Hoje nós olhamos para a seleção portuguesa e quantos jogadores que jogam em Portugal é que lá estão? Dois, às vezes 3, raramente. O resto são jogadores que se habituaram a outro tipo de futebol, a outro tipo de relações e outro tipo de convívio. E, portanto, hoje o futebol em Portugal passou... Mas há uma coisa que se tem que dizer. Se Portugal tivesse sucesso em todas as áreas, como tem no futebol, era uma das maiores nações do mundo. Sim, isso era. Não estava em quadragésimo. Para a nossa dimensão, estava. Mas a verdade é que o Brasil também perdeu força. Claro. Os jogadores, os brasileiros hoje estão todos na Europa. Os jogadores, e na Arábia, não é? Agora é mais Arábia. Agora é a Arábia que os chama. Mas naquele tempo, nos anos 80, 90, os jogadores brasileiros queriam era vir para a Europa. Eu quero ir para a Europa, quero lá saber o futebol brasileiro. O futebol brasileiro pagava mal e bem e às vezes nem pagava. E eles queriam todos vir para a Europa. Sim, com outra projeção. Nós hoje olhamos, por exemplo, para os clubes. O Sporting hoje, por exemplo, olha-se para o Sporting e se calhar só tem um brasileiro, este que contrataram agora. Sim. Mas o Sporting chegou a ter 7 e 8 brasileiros. Treinadores brasileiros por atacado. Lembro-me dos tempos do Marinho Pérez, do Gentil Cardoso. O Gentil Cardoso. E no Benfica, o Valdo, uma série de grandes, do Ricardo, defesa central. O Ricardo foi um grande. O Autoglória. Foi um grande treinador. E era também um grande cavalheiro. E foi e isso é importante, um homem também muito ligado à seleção nacional. Ele faz parte de uma grande seleção nacional. Em 66? Em 66, quando houve também aqueles problemas todos, e o selecionador era o Manuel da Luz Afonso. Era um civil. E não é possível isso hoje. O selecionador nacional era o senhor Manuel da Luz Afonso, que tinha uma ourivesaria na Rua do Ouro. Não tinha nada a ver com o futebol. Era do Benfica, portanto foi para o selecionador. Mas depois, como era inteligente, chamou o Autoglória para trabalhar com ele. Sim, e essas referências também de civismo são importantes. Reforçar mas o futebol hoje já não é uma escola de virtudes, como era antigamente. Há que manter a esperança. E com esta declaração... E com esta nós teríamos ainda com certeza mais um programa para falar da história e das histórias do futebol. Mas a declaração maior é aquela daquele nosso amigo que eu citei, que diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Em 6 dias. Criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou, porque era domingo e havia um jogo de futebol. Pronto. António Ribeiro Cristóvão, muito obrigado. Foi um gosto tê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão. Um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial.
Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.